A gente volta a falar agora do caso da morte das menininhas gêmeas de 6 anos de idade. A polícia aguarda um laudo do IML porque as irmãs morreram em um intervalo de 8 dias e a mãe está presa, suspeita de envenenamento. Vou conversar agora com o repórter Eduardo Pinzon, que vai trazer detalhes desse caso que chocou uma cidade pequena de pouco mais aí, quase 40 mil habitantes. Muito triste essa história, hein, Eduardo? Bom dia, meu irmão. Oi, Darlison, bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Primeiro Impacto. É um caso chocante, mais um registrado nesta semana aqui no Rio Grande do Sul. Aconteceu no município de Igrejinha, a cerca de 90 quilômetros aqui de Porto Alegre, e a equipe aqui do SBT esteve lá no município acompanhando os desdobramentos deste caso. A polícia está aguardando este laudo do Instituto Geral de Perícias para determinar qual foi a causa da morte das irmãs Antônia e Manuela. Elas que morreram num intervalo de 8 dias, gêmeas de 6 anos. A hipótese destacada pela Polícia Civil dá conta de um possível envenenamento ou uso de medicamentos de ordem restrita e que estariam sendo administrados pela mãe das garotas. A mãe delas foi presa pela polícia, permanece detida. Ela não deu nenhum depoimento, permaneceu calada durante as oitivas feitas pela Polícia Civil durante a prisão dela, e o pai das meninas também foi ouvido mais de uma vez já na delegacia e ele não é tratado como suspeito. Uma das hipóteses em relação à morte das duas filhas, Darlison, diz respeito a um possível ataque, uma maneira de atacar o companheiro por parte desta mulher. Eu conversei nesta semana com o delegado que está acompanhando o caso e ele disse que a mãe das garotas tinha um histórico de desequilíbrio mental, estava em uma profunda depressão e que há cerca de 40 dias esteve internada na ala psiquiátrica de um hospital lá na região. São vários fatores que a polícia está analisando neste momento, conversando com familiares, conversando inclusive com vizinhos. Eu estive lá no município, conversei com uma vizinha dessa família e ela disse que nunca houve uma briga, uma discussão ou algo que levantasse suspeita dos moradores ali do entorno. É um bairro popular, um condomínio popular e uma casa do ladinho da outra. Ela comentou ainda que as crianças, como a gente vê nas imagens, elas eram felizes, costumavam brincar com patins na frente da residência e, como você bem destacou, é um caso que está chocando mais uma vez o Rio Grande do Sul. Afinal de contas, o município de Igrejinha tem cerca de 37 mil habitantes, é uma cidade pequena e que está tendo que agora lidar com esse trauma relacionado à morte dessas duas irmãs gêmeas de 6 anos por um possível envenenamento ou uso de medicamentos que foram administrados pela mãe das garotas. Darlison. A questão da saúde mental é algo que tem que ser levado muito a sério nesse país. E aí acendeu um alerta, por que 40 dias depois dessa mãe ter sido internada numa ala psiquiátrica de um hospital, será que ela tinha plenas condições de cuidar das duas crianças? Eu acho que isso aí é algo que a gente tem que levar para a vida. E a família, principalmente, os avós, os tios, precisam fazer essa proteção. Porque nós estamos falando de duas crianças de 6 anos de idade, o Dani Brandi, que não tem condições de escolher sair de casa. Ah, minha mãe não está legal, eu vou para a casa da minha avó. E a mãe, com desequilíbrio mental, e aí vamos falar que é uma doença, também não tem esse discernimento. É por isso que tanto o Conselho Tutelar tem que ficar de olho, os vizinhos e, sobretudo, ali os familiares. E o pai também, né, Darlison? Então aqui não tem nem como a gente fazer um julgamento em relação à atitude dessa mãe, porque se ela tem um problema mental, ela precisa ser tratada. Mas, gente, a situação não adianta agora a gente ficar buscando justificativa, porque as meninas já perderam a vida. Por isso que talvez, isso que o Darlison trouxe é muito importante. A gente estava, inclusive, discutindo isso aqui enquanto o Pinzon trazia as informações de que o Conselho Tutelar ele precisa agir antes de que algo aconteça com as crianças. Ele precisa ter esse conhecimento e essa sensibilidade antes de que algo mais grave aconteça. Então, agora não adianta a gente ficar questionando o que poderia ter acontecido, por que essa mãe fez isso. Fato é que as crianças já perderam a vida. E se a gente está falando de uma pessoa que tem um problema psicológico
comprovado, porque acho que o Pinzon pode até confirmar, ela ficou internada não tem muito tempo, né, Pinzon? Acho que ela foi internada, inclusive, ali por tentativa de suicídio, algo do tipo. Ou seja, já tem um indicativo que, peraí, essa pessoa não está em suas plenas faculdades mentais, ela precisa de um acompanhamento, essas crianças precisam ser afastadas e estar sempre na companhia de alguém que esteja ali, de fato, com a competência para cuidar dessas meninas, né, Pinzon? Pois é, exatamente. Em relação a isso, o delegado destacou que esse quadro psiquiátrico da mãe pode ter sido desencadeado por um luto permanente em relação ao assassinato de um filho maior de idade, ocorrido há 2 anos numa região aqui do Rio Grande do Sul, na região central do estado, e que desde então ela apresentava esses sintomas de depressão e também relacionados aí a um não cuidado com as suas 2 filhas gêmeas que moravam com a família. A gente trouxe a informação, na segunda-feira passada morreu a Manuela, ela foi sepultada, foi recolhido o material genético dela para saber se existia alguma questão relacionada à presença de algum medicamento ou de veneno no corpo dela. Aí, 8 dias depois, na segunda-feira desta semana, ou melhor, na terça-feira desta semana, pela manhã, o pai desesperado chamou pelos vizinhos porque a menina estava apresentando, aí então a Antônia, apresentando um quadro de parada cardiorrespiratória, pediu ajuda dos vizinhos para chamar o corpo de bombeiros, que foi quem fez o primeiro atendimento das 2 meninas, e os médicos que as atenderam no hospital, dando conta de um quadro muito semelhante apresentado pelas 2 meninas, a Manuela e a Antônia. Que Deus possa receber esses 2 anjinhos lá no céu. Obrigado, tá, Eduardo, pelas suas informações e força para quem ficou. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.